A cada segundo, partículas de antimatéria atravessam a Terra. Vindas das profundezas da galáxia, elas atravessam a atmosfera, colidem com elétrons e desaparecem. Se anulam por completo, sem deixar nenhum rastro, a não ser um clarão de raios gama. Quando pensamos em antimatéria, normalmente imaginamos algo estranho e raro que só existe em laboratórios ou em filmes de ficção científica. Olá, pessoal! Em escala cósmica, é verdade que a antimatéria é extremamente rara. Se houvesse grandes quantidades dela no universo, provavelmente estaríamos testemunhando uma catástrofe de proporções inimagináveis. Mas afinal, o que exatamente significa extremamente rara? Quanta antimatéria existe de fato? E mais, de onde vem essa antimatéria que continua aparecendo por aí? O universo tem 13,8 bilhões de anos. Já não era para toda essa antimatéria ter se aniquilado há muito tempo? Ou será que a história é outra? Quem fala com vocês é o Deluca e esse é o nosso canal Pipa. Bem-vindo! Vamos juntos investigar esse mistério a partir de agora. Então, hora de começarmos. O espectrômetro espacial que captou algo inesperado. Em 2011, esse mistério se tornou ainda mais sério de repente. Na Estação Espacial Internacional entrou em operação um enorme espectrômetro magnético chamado AMS-02, capaz de detectar partículas de raios cósmicos com uma precisão impressionante. Os cientistas esperavam encontrar indícios da misteriosa matéria escura, que se estima compor 1/4 de toda a massa do universo. Mas, surpreendentemente, o que o AMS-02 detectou foi algo completamente diferente, uma quantidade anormalmente alta de pósitrons. Era uma quantidade tão absurda que as teorias existentes simplesmente não conseguiam explicar. Até então acreditava-se que os pósitrons fossem gerados a partir do decaimento de isótopos radioativos, de colisões de partículas ou da explosão de estrelas. No entanto, o fluxo de pósitrons observado dessa vez era forte demais. Não dá para explicar esse fenômeno como algo natural e aleatório. Em outras palavras, deve haver por perto alguma fonte extremamente poderosa de antimatéria. Algo que poderia ser descrito como uma verdadeira fábrica de antimatéria. Foi então que os cientistas começaram a levantar a hipótese de que talvez estivéssemos presenciando o decaimento da matéria escura. Uma teoria belíssima e fascinante. Mas à medida que novos dados eram obtidos, o quadro ficava cada vez mais confuso. Se essa hipótese estivesse certa, o sinal deveria vir de toda a extensão do halo galáctico, como um brilho suave e difuso. Mas os dados mostravam outra coisa, algo mais definido, localizado e relativamente próximo. Algo com uma presença concreta, ocupando um ponto específico no espaço. E o mais intrigante, essa coisa está influenciando justamente essa região da galáxia, o lugar onde nós estamos. O fantasma escondido em Gêmeos. Foi então que voltou à tona uma figura quase esquecida, listada desde os anos 1970 nos catálogos de fontes de raios gama com um nome curioso: o enigmático Geminga. O Geminga foi descoberto em 1972 por meio das observações feitas pelo satélite artificial SAS-2. Tratava-se de uma fonte de raios gama difusa e indefinida, que não apresentava qualquer sinal correspondente em luz visível ou em ondas de rádio. Era apenas uma mancha de alta energia flutuando no fundo da Via Láctea, como se fosse uma sombra energética no espaço. Ninguém conseguia entender o que era aquilo. O nome Geminga foi uma brincadeira de palavras inventada pelo astrofísico italiano Giovanni Bignami. Por um lado, fazia referência a Gêmeos, a constelação onde esse objeto foi identificado. Por outro lado, vinha do dialeto milanês GH-Minga, que significa não existe. Como esse objeto emitia apenas raios gama e não deixava nenhum vestígio em outros comprimentos de onda, Bignami captou com precisão o paradoxo de algo que parecia literalmente não existir. Durante décadas, esse corpo celeste permaneceu um fantasma, sem identidade definida. Só nos anos 1980 é que um sinal fraco de raio-x foi finalmente detectado, mas ele trazia pouquíssimas pistas.
Por mais dados que se acumulassem, ainda era impossível montar um quadro completo. O Geminga continuava sendo uma presença misteriosa, uma verdadeira incógnita. Mas em 1991, a situação começou a mudar. Naquele ano, 2 instrumentos estavam operando em órbita: o Rosat, da Alemanha, e o telescópio de raios gamas Egret, dos Estados Unidos. Ambos, de forma independente, chegaram a uma mesma descoberta. O objeto emitia pulsos regulares, um clarão agudo a cada 0,237 segundos. Esse foi o momento decisivo. Esse padrão só podia significar uma coisa: tratava-se de um pulsar. Um pulsar é uma estrela de nêutrons, o núcleo remanescente de uma estrela gigante que colapsou até atingir 20 a 25 quilômetros de diâmetro. É uma distância comparável ao de uma pequena ilha, que se pode atravessar em 4 horas a pé ou em cerca de 10 a 15 minutos de carro. Imagine só, uma estrela inteira, comprimida em um volume tão minúsculo. A densidade é absurda. Uma simples colher de chá dessa matéria pesaria incríveis 1 bilhão de toneladas. Estrelas assim giram em velocidades alucinantes. Algumas chegam a 43 mil rotações por minuto. E de seus polos magnéticos podem emitir não apenas ondas de rádio e raios gama, mas até fluxos inteiros de partículas carregadas. O pulsar é como um farol no espaço, lançando seus feixes de luz que varrem a escuridão do universo. E cada vez que esse feixe cruza a Terra, nós vemos um clarão, um piscar de luz no céu. O fugitivo silencioso que cruza a galáxia. Descobriu-se que o Geminga é um pulsar que gira relativamente devagar. Sua rotação é de apenas cerca de 250 voltas por minuto. E mais, ele possui uma característica bastante curiosa. Quase nenhuma emissão foi detectada no comprimento de onda das ondas de rádio. Se os pulsares normais gritam em ondas de rádio, o Geminga permanecia em completo silêncio. Era o primeiro pulsar da história a emitir apenas raios gama e raios X, um verdadeiro pulsar silencioso. Todas as tentativas de captar sinais de rádio foram em vão. Mas agora, finalmente, começamos a entender o motivo. Estávamos simplesmente olhando na direção errada. O feixe de ondas de rádio do Geminga provavelmente não cruza o campo de visão da Terra. Já o feixe de raios gama, esse sim nos atravessa. Por isso, vemos o Geminga quase de lado. Os sinais de rádio quase não chegam, enquanto os raios gama vêm direto na nossa direção. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O Geminga está em movimento e se move numa velocidade impressionante. Ele avança pela galáxia a 200 km por segundo. Mesmo que o espaço interestelar seja praticamente um vácuo, ainda assim existe uma pequena quantidade de matéria espalhada por ele. O Geminga atravessa esse espaço como uma bala rasgando um ar empoeirado, deixando atrás de si 2 longos rastros de raio-x, verdadeiras caudas de movimento que se estendem por impressionantes 3 trilhões de quilômetros. Essas caudas são formadas quando o chamado vento de pulsar, ou seja, um fluxo de partículas carregadas, colide com um gás interestelar rarefeito. Elas se estendem como 2 rastros luminosos deixados por motores a jato, traços de pura energia. Em 2005, o telescópio Chandra revelou outro dado importante. Foi confirmada a presença de uma nebulosa ao redor do Geminga. Embora seja tênue e difusa, ela está lá, sem dúvida. Trata-se de uma concha de hidrogênio neutro, remanescente da explosão de supernova que deu origem ao pulsar. Com essa descoberta, o status do Geminga como um verdadeiro pulsar foi oficialmente confirmado. No entanto, o maior de seus segredos ainda permanecia oculto. Em 2017, o interesse pelo Geminga voltou a crescer. O Observatório Terrestre Halsey, no México, identificou ao redor dele uma imensa aura de raios gama, uma região de radiação que se acreditava surgir da interação entre partículas altamente energéticas e a luz interestelar. Ainda assim, havia limitações nos dados do Halsey. Ele só conseguia detectar radiações em uma faixa de energia extremamente alta. Por isso, era necessário um método de observação muito mais preciso. E esse algo a mais veio do telescópio espacial Fermi, que já vinha observando o Geminga havia muitos anos.
A equipe liderada por Mattia de Mauro analisou meticulosamente 10 anos de dados, eliminando todas as fontes celestes indesejadas até isolar apenas a luz emitida pelo Geminga. E o que encontraram foi, sem exagero, algo absolutamente chocante. Uma nuvem de energia do tamanho de uma constelação. Ao redor do Geminga estende-se uma imensa aura de raios gama. Seu tamanho é impressionante. Ele ocupa cerca de 20 graus no céu noturno, o equivalente ao comprimento inteiro da constelação da Ursa Maior. Em regiões de energia mais baixa, essa aura se torna ainda maior, podendo chegar a um diâmetro aparente 40 vezes maior do que o da Lua cheia. Se os olhos humanos pudessem enxergar raios gama, o Geminga apareceria como um dos maiores corpos celestes visíveis no céu noturno. E então surgiu um detalhe ainda mais intrigante. Essa aura não tinha o formato suave e arredondado que os cientistas esperavam. Ela se mostrava distorcida, assimétrica, como uma elipse borrada puxada para um lado. Mas por que será que ela assumiu uma forma tão irregular? A resposta estava nas características do próprio Geminga, que já haviam sido reveladas. O Geminga não estava apenas girando, ele também avançava a toda velocidade pelo espaço interestelar, arrastando consigo tudo o que emite. Os fluxos de elétrons e pósitrons acelerados em sua magnetosfera são esticados antes que consigam se espalhar uniformemente ao redor da fonte. E dependendo da direção, esses fluxos são desacelerados em diferentes graus pelo gás interestelar, cuja densidade varia. Como resultado, as regiões onde essas partículas colidem com a luz da galáxia e produzem raios gama também acabam sendo distorcidas e deslocadas. Mas o ponto central está em outro lugar. Uma aura de raios gama tão gigantesca não poderia surgir do nada. Ela é criada por elétrons e pósitrons que o próprio Geminga acelera até o limite extremo. Essas partículas percorrem o espaço interestelar e colidem com os fótons de luz infravermelha e luz visível que flutuam pela galáxia. E a cada colisão, como se fossem atingidas por um martelo invisível, essas luzes comuns se transformam em partículas de radiação gama. Esse fenômeno é conhecido na ciência como espalhamento Compton inverso. Segundo os cálculos, para gerar uma aura de raios gama tão intensa, é necessário um fluxo extremamente poderoso de pósitrons. Acredita que só o Geminga seja responsável por cerca de 20% dos pósitrons detectados pelo AMS-02 nas proximidades do planeta Terra. Um impacto gigantesco para um objeto que está a 800 anos-luz de distância. Assim foi resolvido o mistério do AMS-02. A causa não era matéria escura, era um pulsar. O pulsar é um acelerador de partículas criado pela própria natureza. Seu campo magnético é capaz de acelerar elétrons e pósitrons até quase a velocidade da luz. E essas partículas aceleradas colidem com os fótons da luz interestelar, empurrando sua energia para a faixa dos raios gama. Parte desses pósitrons escapa para o espaço e, depois de centenas de milhares de anos viajando, acabam chegando até a Terra. O que emergiu foi uma nova imagem do nosso universo, uma galáxia repleta de usinas de antimatéria. Hoje em dia, os cientistas compreendem razoavelmente bem o processo físico por trás desse mecanismo. O campo magnético colossal dos pulsares aceleram elétrons a velocidades próximas à da luz. Esses elétrons emitem radiação gama intensíssima, e dentro do campo magnético, essa radiação se quebra, gerando pares de elétrons e pósitrons. No interior do pulsar, ocorre constantemente um fenômeno comparável a uma cascata eletromagnética, e parte dos pósitrons que surgem ali consegue escapar, sendo levada pelo vento do pulsar para as profundezas do cosmos. Os afortunados 800 luz de distância. Vamos voltar a falar sobre o Geminga. Hoje sabemos dezenas de vezes mais sobre ele do que antes, mas ainda assim continua sendo uma entidade misteriosa. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quantas outras estrelas de nêutrons escondidas pela galáxia estão lançando antimatéria em nossa direção sem que a gente saiba? Em 1967, Jocelyn Bell Burnell descobriu o primeiro pulsar, marcando o início de um novo capítulo na astronomia.
Na época, os pulsos de rádio eram tão regulares que os astrônomos chegaram a discutir seriamente a possibilidade de uma origem artificial e até deram ao sinal o apelido provisório de LGM, os Homenzinhos Verdes. Desde então, milhares de pulsares foram descobertos, e a cada nova descoberta fica mais claro que o universo é capaz de fazer coisas muito mais estranhas do que jamais imaginamos. O Geminga talvez seja o maior exemplo disso. Silencioso, sem emitir ondas de rádio, deslocando-se em alta velocidade e envolto por uma gigantesca aura luminosa, o Geminga parece nos dizer que, por mais que investiguemos, o universo ainda guarda surpresas. Mas e se o Geminga não estivesse a 800 anos-luz de distância? E se estivesse, digamos, a apenas 10 anos-luz da Terra? A essa distância tão próxima, o vento de pulsar, feito de elétrons e pósitrons, nos atingiria como uma verdadeira tempestade. O campo magnético da Terra não resistiria, seria perfurado, ultrapassado e, por fim, completamente destruído. Nossa atmosfera se tornaria uma enorme tela, iluminada por reações de aniquilação em cadeia. A quantidade de raios gama atingindo a superfície da Terra seria letal. E esse é um cenário assustadoramente possível. A 800 anos-luz, o Geminga é um belo e profundo mistério científico. Mas a apenas 10 anos-luz, ele seria uma catástrofe em escala planetária. A existência de corpos celestes como esse nos lembra o quão frágil é o equilíbrio que sustenta o nosso lar no universo. E o quanto tudo isso é por um fio. Também nos faz refletir sobre o quão sortudos somos por o Sol estar abrigado numa região tranquila da galáxia, longe das supernovas, pulsares velozes e outros predadores cósmicos. Ou será que isso não é sorte, mas sim o resultado do cuidado de alguém? E se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!